Fala galera, tudo bem aí? Vamos fazer a resolução desses exercícios então? Nós estamos discutindo aqui nessa aula, o assunto são as operações com vetores, e você lembra bem aí que os vetores eles podem ser descritos através da intensidade, a direção e o sentido de cada um deles, tá certo? O exercício número 1 está dizendo assim, ó, são comuns as situações em que as indicações quanto e para onde se unem para transmitir uma informação. Quando dizemos, por exemplo, que milhares de bárbaros vindos do norte invadiram o Império Romano, ou que a gaivina do Ártico percorre cerca de 18 mil quilômetros desde a sua área de nidificação no Ártico até a zona de invernada na Antártida, e que alguns meses depois faz todo o caminho de volta, percorrendo em um ano cerca de 36 mil quilômetros, estamos associando dados numéricos a indicações para onde. Na física, isso também é feito. Grandezas que ficam caracterizadas quando se conhece a intensidade, número e unidade de medida, e uma orientação espacial são denominadas vetoriais. Uma grandeza vetorial importante e muito próxima aos exemplos apresentados é o deslocamento vetorial. Para responder à questão, leve em conta o mapa apresentado e os dados a seguir. Os dados são aproximados. A distância em linha reta de Brasília a Palmas, que é essa que está indicada aqui, né? Aqui é Brasília, tá? Foi tomada como a linha de referência aí. De 680 quilômetros. A distância em linha reta de Brasília a Belo Horizonte, também 680 quilômetros. A distância em linha reta de Brasília a Cuiabá, 860 quilômetros. A distância em linha reta de Assunção, no Paraguai, a Corumbá, 680 quilômetros. Vamos chamar de D1 o deslocamento de Brasília a Palmas. De D2 o deslocamento de Brasília a Belo Horizonte. De D3 o deslocamento de Brasília a Cuiabá. E de D4 o deslocamento de Assunção a Corumbá. Sobre a situação descrita, são feitas 4 afirmações. Então a primeira afirmação que está indicada aí, pessoal, ela diz assim, olha, que D1 é igual a D2. Essa primeira afirmativa ela está errada, porque para dois vetores serem iguais, eles precisam ter a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, embora a intensidade seja a mesma para esses dois vetores, eles não estão na mesma direção. Isso já faz estar errada essa. Na afirmativa 2, diz que D1 é igual a D2. Observe que agora não tem a setinha aqui em cima indicando que é um vetor. Nós estamos dizendo que apenas que a intensidade ou valor, o número com a unidade de medida, é o mesmo para os vetores D1 e D2, e isso daqui está correto. Essa afirmativa está certa. Na afirmativa 3, o que está sendo dito é que o vetor D1 é igual ao vetor D4. Então, olha só, que esses dois vetores que estão direções verticais e sentido para cima, com intensidade 680, essa aqui também está correta. Porque esse vetor e esse aqui, eles são idênticos. Mesma intensidade, 680 km, mesma direção, direção norte e sul. De acordo com o mapa, tem a indicação para onde é o norte, né? Então essa é a direção norte e sul. E os dois estão apontando no sentido norte. Por isso, esses dois vetores são idênticos. E na afirmativa 4, pessoal, diz aí, olha, que o vetor D3 é maior do que o vetor D2. O D3 é esse e o D2 é esse. Quando a gente fala em um vetor ser maior que o outro, esses símbolos, eles não se aplicam a grandezas vetoriais. Esse símbolo de maior ou menor, eles não estão associados a grandezas vetoriais, porque as grandezas vetoriais elas podem ser comparadas quando a gente compara intensidade, direção e sentido. Se as 3 características puderem ser comparadas, aí a gente consegue falar algo sobre o deslocamento ou sobre aquela grandeza vetorial. Não é o caso, tá certo? Portanto, essa afirmativa aqui está errada. E daí ficaram corretas as afirmativas 2 e 3, dando como resposta para o exercício 1
alternativa B como sendo a correta, ok? Seguindo, no exercício 2, nós vemos aí, olha, o símbolo é uma associação arbitrária entre a representação e o representado. Tanto pode representar um objeto como um conceito, uma ideia e uma quantidade. A letra X, por exemplo, é usada na álgebra e na biologia com significados diferentes. Na biologia, o X representa um dos cromossomos sexuais. Nas equações algébricas, X pode representar qualquer número. Observe que X, estamos falando das equações algébricas, pode representar qualquer número, mas não qualquer coisa. A resposta de um exercício de equações não pode ser, por exemplo, x igual a time do coração ou x igual a belo. Generalizando, nas equações algébricas, as letras, não apenas o x, podem representar números, mas não outras coisas. Levando isso em consideração, responda: em relação ao deslocamento Brasília-Cuiabá, voltando aqui para o exercício 1, né? Então, Brasília-Cuiabá, esse é o deslocamento. Qual dessas representações está correta? Então, nós estamos olhando aqui para as alternativas que existem no exercício 2. Você está vendo que, nesse caso, como a direção norte ela aponta para cima aqui, esse vetor está na direção leste-oeste, certo? Mas a representação aqui, quando eu coloco o vetor, o símbolo aqui em cima, quer dizer que eu preciso indicar a intensidade, a direção e o sentido. Se eu coloco só a letra sem nada, ou se eu coloco a letra com o símbolo, mas entre barras paralelas, então nós estamos indicando apenas a intensidade e não tem, nesse caso, informações sobre a direção e o sentido. Conclusão: se eu represento dessa ou dessa maneira, elas são iguais, mas eu tenho que colocar o número com a unidade de medida. Então a afirmativa 1 está errada porque tem a setinha, eu precisaria ainda da direção e do sentido, só tem a intensidade. Essa representação aqui com o valor e uma seta em cima não faz sentido, não é essa a definição de vetor. Nesse caso aqui, muito semelhante ao da letra A, além de faltar unidade de medida, falta direção e sentido. Vetores, no caso da letra D, quando a gente vai representar a intensidade deles, o sinal de menos também ele deve ser esquecido, né? Porque geralmente a gente vai usar o módulo ou o valor absoluto. Por isso, todas essas representações das letras A, B, C e D, nenhuma delas está correta, tem algum erro. A única correta é a letra E, portanto, né? Vamos marcar um X aqui na letra E, essa é a correta. Por quê? Está indicando só a intensidade do vetor, está vendo que não tem a setinha em cima, que é essa representação que está aqui. Tem o número com a unidade de medida, então a intensidade do vetor, o valor dele, 860 km por hora, correta a letra E. Para o exercício 3, pessoal, está escrito assim, olha. Vamos retornar à questão 2 da aula 1. Depois você dá uma olhadinha lá na sua apostila, na apostila 1, portanto, né? A sequência fotográfica mostra um resgate no qual a vítima é içada até uma altura de 10 metros por um helicóptero que, simultaneamente, se desloca 20 metros horizontalmente. Esse deslocamento tem as seguintes características. Talvez não seja necessário você voltar na outra apostila, porque o desenho está representado aí, né? Na sua apostila desse exercício, tá? As informações na tabela são que o helicóptero em relação à Terra, o deslocamento dele tem intensidade de 20 metros. Então você está vendo que está aqui, entre barras e usando a setinha, que seria essa representação que está aqui. A direção do helicóptero em relação à Terra é horizontal e o sentido é para a direita. Se você observar o desenho, você vai perceber isso aí. Agora, o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero, ele tem intensidade 10 metros, ele vai subir 10 metros, né? A direção é vertical e o sentido para cima. Veja, pessoal, que aqui estão descritos dois vetores, né? Então, esse é o deslocamento do homem em relação à Terra, do helicóptero em relação à Terra, e esse é o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero. A pergunta nesse problema diz o seguinte: determine o deslocamento da vítima em relação à Terra, que ele indicou aí, D,
VT. É isso que é para a gente caracterizar. O deslocamento da vítima em relação à Terra, sabendo que o deslocamento da vítima em relação à Terra é a soma vetorial do deslocamento do helicóptero em relação à Terra com o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero. Certo? Essa daqui é a nossa dúvida, né, que nós queremos determinar. Eu vou limpar aqui em cima para a gente poder ter mais espaço aí e conseguir resolver tranquilamente esse exercício 3. Olha aqui, vamos pensar assim, ó, que esse deslocamento do helicóptero em relação à Terra ele é horizontal para a direita e que ele seja esse que está indicado aqui, ó, do helicóptero em relação à Terra, tá? O deslocamento da vítima em relação ao helicóptero são 10 metros para cima aqui. Esse é o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero. O valor absoluto disso daqui é 20, o valor absoluto disso daqui é 10. Tá? O que é que nós estamos procurando? O deslocamento da vítima em relação ao helicóptero, né? Que seria, na soma de vetores, conforme o vídeo que descreve como é que a gente faz essa operação, tem que ser um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo, né? Pessoal, outra pergunta. Por que que nós colocamos um emendado no outro? Porque essa é a regra de soma de vetores, né? Eu tenho que pegar o deslocamento do helicóptero em relação à Terra e somar com o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero. Essa soma eu tenho que fazer a origem do segundo vetor coincidir com a extremidade do primeiro. O que é a soma? Que seria aqui o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero. Ele é um vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Você está vendo que formou um triângulo retângulo, né? Nós podemos usar o teorema de Pitágoras aqui. Então aqui, ó, teorema de Pitágoras, e a gente vai conseguir resolver esse problema tranquilo. Vou pegar só o valor absoluto, né? Dá para a gente ver que o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero ao quadrado tem que ser igual ao deslocamento do helicóptero em relação à Terra ao quadrado, mais o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero também ao quadrado. Esse deslocamento aqui ele tem intensidade de 20 metros, é 20 ao quadrado. E esse deslocamento ele tem intensidade de 10 metros, mais 10 ao quadrado. Quer dizer que o deslocamento da vítima em relação ao helicóptero, ele vai ser a raiz quadrada, 20 ao quadrado é 400, e 10 ao quadrado é 100. Quer dizer, a gente tem que fazer aqui a raiz de 500. A gente pode fatorar isso aí, pessoal, mas eu vou te dar uma dica aqui, ó. 500 não é 5 vezes 100? Aí você pode aplicar a regra de que a raiz do produto é o produto das raízes, né? Eu ficaria assim, raiz de 5 vezes raiz de 100. A raiz de 100 é 10. Opa, que é da vítima em relação ao helicóptero. A raiz de 100 é 10. E a raiz de 5 a gente pode deixar indicado aí, tá? Isso daí dá mais ou menos 22, 22,3. Essa daqui é a intensidade. A direção e o sentido estão indicados no desenho aqui, tá? Então, ó, essa é a intensidade do vetor. Para direção e sentido, ver figura. Ou desenho aqui, né? Então é essa direção e esse sentido que está indicado aí no desenho, tá bom? Tem mais um só para a gente poder finalizar esse tópico. Ele é tranquilo, né? O exercício 4 diz o seguinte: percebendo que enfrentará tempo muito ruim, o piloto de um pequeno avião que pretende se deslocar de Jundiaí a Belo Horizonte decide utilizar uma rota alternativa. Voar 380 km para o norte até atingir as proximidades da cidade de Araxá, onde vai virar à direita, voar mais 380 km até chegar a seu destino. Assim, conclui-se que
Nós vamos avaliar a figura que está na apostila aí, pessoal, para a gente poder descrever o que é que está acontecendo. Ele vai fazer 2 deslocamentos de 380 km, né? Vamos representar aqui, ó. Exercício 4. Vai ficar o seguinte, ó. Tá dizendo que ele vai sair aqui de Jundiaí, tá? Jundiaí. Vai andar 380 quilômetros até uma cidade em Minas chamada de Araxá. Araxá. E depois de Araxá ele vai mais 380 quilômetros até BH, né? Que é Belo Horizonte. Tá aqui, ó, Belo Horizonte. O objetivo dele era sair de Jundiaí e chegar em Belo Horizonte, é o que vai acontecer. Você percebeu aqui que deu uma soma de vetores? Ó? Esse deslocamento somado com esse dá o deslocamento que ele desejava, né? Aqui está indicado no exercício aí que o ângulo é de 45 graus. Aqui são 380 quilômetros. E aqui são 380 quilômetros, tá? Vamos avaliar as opções para a gente poder ver qual delas é que resolve o nosso problema, né? Os 2 deslocamentos, Jundiaí-Araxá e Araxá-Belo Horizonte, equivalem a Jundiaí-Belo Horizonte. Portanto, a distância entre Jundiaí e Belo Horizonte é de 760 quilômetros. Pessoal, isso daí está errado, né? Porque se você vê que tem um triângulo retângulo aqui, na verdade, essa é a diagonal de um quadrado, né? Porque os 2 lados são iguais, o ângulo aqui é 45. E a diagonal de um quadrado não é a soma desses 2 lados. Isso daqui dá um pouco menor. É só se aplicar o teorema de Pitágoras, você vai ver que o valor não é esse, né? O deslocamento Jundiaí-Belo Horizonte foi de aproximadamente 537 quilômetros para Nordeste. Na indicação, o mapa, né, a direção, o sentido norte é esse daqui, ó, de Jundiaí para Araxá. Então, realmente, ele está apontando para o Nordeste, né? Agora, nós temos que ver se esse deslocamento, que eu vou chamar de x, se ele é mesmo 537. Nós vamos ter que aplicar o teorema de Pitágoras, né? E o teorema de Pitágoras, nesse caso aqui, vai dizer que x ao quadrado é igual a 380 ao quadrado mais 380 ao quadrado. Galera, dica, hein? Isso daqui não é 2 vezes 380 ao quadrado? 2 vezes 380 ao quadrado, tá? Então nós vamos pegar e usar aquela mesma regra que nós usamos anteriormente ali, que a raiz do produto é o produto das raízes, né? Seguindo aquela indicação que nós realizamos lá, esse 380 sai fora da raiz, né? 380 vezes raiz de 2 quilômetros. 380 vezes raiz de 2, como a raiz de 2 é 1,4, se você fizer a multiplicação aí, você vai ver que dá o x próximo de 537 mesmo, tá? Conclusão, nesse exercício 4, a alternativa correta é mesmo a letra B. Como essa está correta, não há necessidade da gente avaliar as outras, ok? Espero que você possa ter aproveitado. Continue acompanhando a gente aí. Um abração, bons estudos!